Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem e hoje vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Nosso texto áureo se encontra em Romanos 15, 13 e diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Nossa lição bíblica em classe diz assim, em Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Lição de número 5 vai nos trazer aqui uma visão sobre os dons do Espírito e o eu crucificado, o meu ego, a minha natureza, a minha vaidade, os meus pensamentos, as minhas necessidades vão ser subjugadas através do poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida pautada na Palavra de Deus, em cima dos mandamentos e dos ensinamentos que Cristo nos ensinou. O primeiro ponto da lição vai dizer o fruto do Espírito na vida do crente. Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Então, quando nós tínhamos uma vida anteriormente fortalecida ou arraigada no pecado, nós tínhamos uma índole carnal em toda a sua plenitude, no sentido de fazer o que era mal, o que era ruim aos olhos de Deus. Quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo e somos então impulsionados pelo Espírito de Deus a fazer coisas boas, dignas, que são agradáveis a Deus. Nós vemos assim que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de salvação e amadurecimento na fé. À medida que vamos conhecendo a Deus e nos aproximando dele, vamos amadurecendo espiritualmente e a partir daí dando lugar ao Espírito de Deus que vai trabalhar em nossas vidas, nos conduzindo a frutos dignos do arrependimento. No ponto 2 ele diz o fruto no singular. Então aqui há algumas especulações de alguns teólogos referente ao fruto e não aos frutos. Quanto a isso, um grande missionário da sua época, um grande nome conhecido, ele faz uma comparação, o missionário Eurico, ele vai dizer que é como se fosse uma laranja, que tem vários gomos, a laranja é o fruto, e cada gomo poderia ser um dom do Espírito. Trazendo para a nossa realidade, seria o amor como o fruto principal, e dentro deste amor que tudo engloba, que tudo comporta, que tudo supre, nós teríamos ali os dons distribuídos em pequenas doses, em gomos, mas todos dentro do amor.
Por isso que ele diz o fruto no singular e não os frutos. Veja, terceira coisa, andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é andar alinhado com a vontade do Espírito. O Espírito de Deus não quer o mal, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Ele quer que todos vivam bem, que todos tenham pleno conhecimento da graça de Deus e que todos andem na presença de Deus. Então, andar no Espírito nada mais é do que andar diante da presença de Deus conforme os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus estatutos e aproximar-se dele e permitir que o Espírito dele molde a sua vida e o transforme de maneira benigna e proveitosa, tanto para você como para aqueles que estão à sua volta. Síntese do tópico 1, o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito. Então, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Segundo ponto, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Qual é a diferença? No primeiro ponto ele vai nos dizer: o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. Então, tanto os frutos como o dom do Espírito, eles estão alicerçados, eles têm a mesma fonte comum, eles partem do mesmo princípio do Espírito. Então, a primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito são reflexos do amor. Paulo ele vai falar disso, do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Então, eu tenho o fruto do Espírito e eu tenho os dons do Espírito. Os dons na igreja, ponto 2. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los, Cada dom dado por Deus tem a sua importância e a sua necessidade dentro da igreja. Há aqueles que profetizam e edificam a igreja, há aqueles que interpretam línguas e edificam a igreja, há aqueles que falam em línguas e edificam a si mesmos, há aqueles que têm dons de operar maravilhas, dons de cura. Cada um vai atuar dentro da igreja de uma forma específica, ajudando o povo de Deus. Nós, inclusive, temos uma igreja que tinha muitos dons, que era a igreja de Corinto, mas também tinha sim muitos problemas, mas isso fica para outra ocasião. Síntese do tópico 2, os dons do Espírito e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o Espírito Santo, e ambas ou ambos glorificam a Deus. Terceiro ponto, o Espírito se opõe à carne. Aceitar a Cristo, viver nos caminhos de Cristo, é viver em constante conflito entre a sua natureza, a sua carne, o seu desejo e entre o Espírito. O desejo do Espírito, a vontade do Espírito, a vida do Espírito. Então, quando eu ando no Espírito, eu estou combatendo contra a minha carne. Quando eu ando na carne, eu estou combatendo contra o meu Espírito. E eles vivem em duelo, um contra o outro. O legalismo, nós temos aí, no primeiro ponto, um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. E nós temos também a questão do legalismo, da legalidade, de depender-se de uma legalidade instituída ou criada pelo homem, que muitas vezes nos afasta dos princípios ou dos mandamentos de Deus de fato. Segunda coisa, a carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados. Para cada significado eu vou precisar olhar o contexto onde aquele texto ou aquela palavra está inserida. Mas, no geral, a palavra desempenha bem o seu papel ao relatar a natureza pecaminosa humana e estar na carne. E os frutos que a carne produz, como mentira, ira, porfia, dissimulações, falsidade, bebedice, glutonaria e por aí vai. Então, nós sabemos que andar na carne é andar longe de Deus, é viver longe de Deus, é estar ausente do Senhor. No ponto 3, os vícios. O apóstolo Paulo vai apresentar uma lista de 15 vícios que ele chama de
obra da carne. Então nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, 1 Timóteo, do 1, 9 e 10, Romanos, capítulo 1, do 29 ao 31. Nós temos algumas referências que vão falar sobre esta condição ou esta situação. Mas, em resumo, nós vimos que, na nossa leitura oficial, no versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas que são semelhantes a essas. Então, quer dizer, tem mais, há mais, né? Sendo semelhante a esta. Nós concluímos assim, irmãos, que há um duelo constante enquanto vivemos neste mundo em relação à nossa antiga natureza, quando nós vivíamos antes de Cristo, e a nossa nova natureza, quando nós vamos passar a viver depois de Cristo. Então, Cristo, ele não divide apenas o tempo em antes e depois dele mesmo, mas divide a vida do crente entre antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, ele recebe o Espírito de Deus, e ao andar com o Espírito de Deus, ele andará em espírito, viverá em espírito, praticará os frutos do Espírito, terá os dons do Espírito, terá o fruto do Espírito e terá uma vida diante de Deus que será guiada pela sua graça, seu amor e sua bondade. Há uma luta diária entre a minha carne, o meu desejo, e o Espírito de Deus que habita em mim. Então, eu preciso ajudar o Espírito de Deus a pender a balança para o outro lado, para o lado dele. Quando eu digo ajudar, não é porque ele não tenha a capacidade, não é essa a referência. É porque Deus, ele é tão supremo, é tão magnânimo, que mesmo sendo Deus e podendo subjugar a tudo e a todos, ele quer que você escolha ceder ao Espírito e vencer a carne. Então, Deus fez a parte dele, Deus faz a parte dele, e eu, você, nós precisamos fazer a nossa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.